Iremos apresentar nosso estudo sobre o Ground Penetrating Radar, conhecido também como Georradar ou pela sigla GPR. Mas afinal, o que seria esse GPR? O georradar é uma técnica de investigação do subsolo fundamentada no fenômeno de propagação de ondas eletromagnéticas de alta frequência. O GPR pode fornecer diversas informações sobre a natureza que há abaixo de nós, de uma maneira não invasiva, apenas por pulsos de radar que penetram no solo e se refletem em diferentes camadas de objetos enterrados, como tubulações, cabos, rochas, cavidades e objetos arqueológicos. Contando agora um breve histórico sobre o surgimento e evolução do georradar. Os sistemas de radar, em geral, foram lançados pelo físico alemão Christian Russmeyer, quando obteve a primeira patente mundial em tecnologia de radar em 30 de abril de 1904. 6 anos depois, em 1910, 2 físicos tchecos solicitaram uma patente para usar a tecnologia de radar para localizar objetos enterrados. No final da década de 1920, verificou-se a primeira aplicação de ondas eletromagnéticas para estudos para além de uma superfície, quando Russmeyer elaborou um modelo de radar para identificar objetos na neblina. Já em 1929, na Áustria, o método foi empregado para verificar a espessura de uma geleira. A tecnologia de radar evoluiu muito durante a Segunda Guerra Mundial para fins militares e de detecção de aeronaves. Nos anos 60, o GPR foi utilizado pela primeira vez na exploração lunar durante a missão Apollo. E aí sim, após isso, os equipamentos de georradar começaram a ser comercializados e utilizados em aplicações de engenharia e geologia, tornando-os mais portáteis e fáceis de utilizar. Um sistema de georradar é composto por diversos componentes. Eles trabalham juntos para gerar, transmitir, receber e processar sinais eletromagnéticos. Estes componentes incluem antenas, transmissores, receptores e uma unidade de controle. Falaremos mais a seguir. Abordando agora sobre a funcionalidade do equipamento em si, como é feito o passo a passo do georradar com os componentes citados acima. A antena transmissora do georradar emite pulsos eletromagnéticos de alta frequência que penetram no solo e causam a propagação das ondas e interação com diferentes materiais e estruturas subterrâneas, como rochas, sedimentos e água. Quando as ondas de rádio encontram interfaces entre os materiais com propriedades elétricas distintas, como a mudança entre solo seco e úmido ou entre sedimentos e rocha sólida, parte da energia é refletida de volta à superfície. O tempo que leva para essa energia refletida retornar à antena receptora é proporcional à profundidade da interface no solo. A antena receptora capta essas ondas refletidas e as converte em sinais elétricos. Os sinais, então, são enviados para uma unidade de controle, que registra os dados em tempo real e os exibe como um perfil ou imagem do subsolo. E então, esses dados coletados e processados são analisados e interpretados por especialistas para identificar características e objetos de interesse no subsolo, como camadas geológicas, tubulações, cavidades e objetos arqueológicos. Abordando agora algumas vantagens e desvantagens do georradar. Sobre as vantagens, temos a rapidez e baixo custo nos levantamentos, se comparado às sondagens ou escavações, por exemplo, que geralmente são estudos pontuais. Ademais, possui resultados rápidos e de alta resolução, além de ser um método não destrutivo do solo para investigações geotécnicas. Das desvantagens, é importante destacar que, em certos casos, é necessário o conhecimento das condições geológicas previamente e o conhecimento da profundidade do objeto a ser detectado, a fim de poder ser feita uma calibração prévia do equipamento. Há uma relação direta entre a frequência utilizada no georradar com a profundidade de investigação e resolução das imagens obtidas. Essa escolha da frequência adequada é fundamental para obter resultados precisos e relevantes para a aplicação desejada. Antenas de GPR operam em uma faixa de frequência entre 10 MHz e 2,5 GHz.
Em geral, é necessário fazer uma preferência de acordo com as suas prioridades de projeto. Frequências mais baixas, entre 10 e 100 MHz, por exemplo, têm maior capacidade de penetração no solo, permitindo investigar maiores profundidades. No entanto, a resolução das imagens obtidas é menor, o que pode dificultar a identificação de pequenos objetos e detalhes finos das estruturas subterrâneas. Frequências mais altas, por exemplo, de 1 a 2,5 GHz, têm menor capacidade de penetração no solo, limitando a profundidade de investigação. No entanto, a resolução das imagens obtidas é maior, permitindo identificar pequenos objetos e detalhes finos nas estruturas subterrâneas. Além disso, é importante considerar as condições do solo e as propriedades elétricas dos materiais presentes, que podem afetar a atenuação e a dispersão das ondas de rádio e, consequentemente, a qualidade das imagens obtidas. Os levantamentos obtidos podem ter configuração 2D ou 3D. Os levantamentos em 2D, também conhecidos como perfis ou radargramas, são realizados ao longo de linhas de aquisição individuais, onde o sistema GPR é movido ao longo de uma única linha reta na superfície. Os dados coletados são representados em um gráfico bidimensional, com o eixo horizontal mostrando a distância ao longo da linha de aquisição e o eixo vertical indicando a profundidade ou o tempo de trânsito das ondas de radar. São geralmente mais fáceis e rápidos de executar em comparação aos levantamentos em 3D e são adequados para investigações simples ou para obter informações preliminares sobre o subsolo. No entanto, levantamentos 2D não fornecem informações detalhadas sobre a distribuição espacial e a geometria dos objetos e estruturas subterrâneas. Já os levantamentos 3D envolvem a aquisição de dados em várias linhas paralelas ou em uma grade, cobrindo uma área de interesse. Os dados coletados são combinados e processados para criar um modelo tridimensional do subsolo, fornecendo informações detalhadas sobre a distribuição espacial, a geometria e a profundidade dos objetos e estruturas subterrâneas. São mais demorados e complexos que os levantamentos 2D, mas fornecem informações muito mais detalhadas e precisas sobre o subsolo. Eles são especialmente úteis em aplicações onde é importante compreender a geometria e a relação espacial entre os objetos e as estruturas, como em arqueologia, engenharia civil e investigações ambientais. Após serem realizadas em campo a coleta de dados, que consiste na visita, na análise e na utilização dos equipamentos por parte do técnico especializado, é necessário que os dados obtidos passem por uma série de tratamentos para que se possa obter resultados mais realísticos e representativos para o subsolo local. Esse processamento de dados ele é realizado em escritório e é uma etapa na qual é possível realçar os sinais que são obtidos das feições geológicas geotécnicas e essa etapa também permite a redução e até mesmo a eliminação dos ruídos e interferências que possam ter sido registradas erroneamente pelo equipamento durante a execução em loco. O processamento de dados pode ser contemplado por 8 etapas diferentes. A primeira etapa consiste na etapa de importação de dados. Essa etapa é um momento principal porque ela permite o carregamento de todos os dados que foram obtidos em campo por um software que é responsável por essa leitura desses tipos de arquivo. A segunda etapa contempla o pré-processamento dos dados. Essa etapa ela é responsável por reverter o sentido do perfil de reflexão, responsável por unir os radagramas, ajustar escalas, fazer limpeza e tratamento de dados, entre outras possíveis soluções para uma melhor leitura dos dados obtidos em campo. A terceira etapa é a etapa na qual é identificado as faixas de frequência que não estavam inseridas na banda de frequência do GPR e, a partir disso, realizar uma futura eliminação através de filtros. Um exemplo de faixas que não estão inseridas nessa frequência, por exemplo, são faixas oriundas de ruídos. A quarta etapa, que se chama ganho no tempo, ela é uma etapa que consiste em majorar as amplitudes dos traços com o objetivo de diminuir a interferência que possa ter sido causada pela redução da amplitude da onda eletromagnética durante a sua propagação em superfície, que também é chamado de atenuação.
A quinta etapa, conhecida como deconvolução, é a etapa que atua na tentativa de converter o registro obtido em campo em um radiograma em resolução vertical que permite a remoção das reverberações. A sexta etapa, conhecida como migração, é uma etapa que consiste na técnica que utiliza-se para deslocar no radargrama os refletores para as suas posições verdadeiras, utilizando a equação da onda plana associada ao modelo de distribuição de velocidades da onda eletromagnética. A sétima etapa, ela é responsável pela conversão das leituras de tempo de percurso das ondas refletidas em profundidade a partir da obtenção da velocidade da propagação das mesmas no radargrama. Essa etapa, ela também é conhecida como conversão de tempo em profundidade. E por último, mas não menos importante, é realizada uma correção topográfica, na qual essa etapa refere-se à inserção dos dados de topografia do terreno referentes à elevação da superfície. Alguns exemplos de resultados alcançáveis pelo georradar incluem digitalização de pavimento. A imagem à direita corresponde a uma vista transversal de uma parte da faixa secundária de uma rodovia interestadual na Califórnia. As linhas coloridas indicam limites de subsuperfície, sendo a linha azul interpretada como o fundo do asfalto. Na hidrogeologia, devido à sensibilidade do GPR ao conteúdo de água do solo e à estrutura geológica, o georradar é um método efetivo para delinear o lençol freático e a estrutura do riacho e do leito do rio. Na detecção de causa de problemas na superfície da estrada, o GPR pode detectar a extensão de degradação gradual na estrutura do pavimento causada por falhas subterrâneas, encontrar uma possível causa e identificar outras áreas que possam ter o problema. Na exploração mineral, o GPR é usado mundialmente para exploração mineral. O uso mais comum é a exploração de depósitos fluviais de ouro e diamantes, bem como depósitos de praia de titânio e minerais pesados ricos em ferro. Ainda nesse tema, temos extração de rochas para construção, que requer a seleção de rocha sólida e trabalhável. A capacidade do GPR de detectar a integridade da estrutura e juntas e rachaduras indesejadas antes da extração oferece um grande benefício econômico. Na investigação do solo por meio do georradar, é necessário conhecer alguns fenômenos e alguns cuidados que devem se ter na execução do mesmo. O GPR se baseia no fenômeno da reflexão e da refração das ondas eletromagnéticas para a investigação do subsolo. Dessa forma, para se realizar a técnica e garantir melhor veracidade nos resultados de investigação, nota-se a importância de se realizar a técnica garantindo o perfeito contato das antenas transmissoras e receptoras com a superfície do solo. Dessa forma, sim, evitando interferências na reflexão originadas pela interface solo-ar. A atenuação é um fenômeno que é caracterizado pela redução da amplitude da onda conforme é aumentada a distância em relação ao ponto ao qual ela foi gerada. Dessa forma, por um exemplo, se comparados solos arenosos com solos argilosos diretamente, os solos arenosos, por um exemplo, vão apresentar frequências utilizadas no equipamento de GPR com uma taxa de atenuação pouco sensíveis em relação à mudança do valor de sua frequência. A perda por atenuação pode ser separada em 4 grupos principais. A primeira perda é a perda por reflexão, como foi discutido no slide anterior. Outro grupo de perdas que nós temos são as perdas por absorção. Esse grupo de perdas, ela parte da perda de uma parte da energia eletromagnética que ela é dissipada por meio da conversão direta em calor, provocando redução na sua amplitude do pulso eletromagnético. Um outro grupo de perdas é o grupo por difração, que é um tipo de atenuação que não tem tanta relação com o meio ao qual é realizado a investigação, mas sim com o ângulo de radiação que é emitido pelo equipamento GPR. Por fim, temos as perdas por dispersão de energia. Essas perdas são baseadas no fenômeno que ocorre com as ondas eletromagnéticas quando elas perpassam por objetos cujas dimensões apresentam a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, proporcionando o alargamento temporal do pulso e resultando na perda de amplitude.
Agora, iremos mostrar 2 exemplos de relatórios resultantes do GPR que encontramos. Bom, nós pesquisamos alguns exemplos de aplicação da tecnologia do georradar e esse aqui que a gente achou é padrões de empilhamento estratigráficos e seus reflexos na morfologia da barreira costeira holocênica no litoral médio do Rio Grande do Sul, Brasil. Esse foi publicado na Revista Brasileira de Geomorfologia, como a gente pode ver aí na edição 3 de 2020, e a gente achou ele bem interessante. Então, é esse que a gente vai apresentar. Os autores do artigo, eles afirmam que a erosão costeira no litoral do Rio Grande do Sul é um tema de estudos bastante frequente, pois o entendimento dos fatores de controle do suprimento de sedimentos, da morfologia costeira e da dinâmica da barreira em longo prazo é fundamental para o manejo costeiro. E, previamente, esses estudos na estratigrafia local, eles baseavam-se essencialmente em registros pontuais de furos de sondagem, SPT, né? Mas o georradar se tornou um dos principais métodos de investigação desse tipo de ambiente sedimental costeiro nas últimas décadas. Nessa primeira imagem, à esquerda, temos um mapa que foi desenvolvido pelos autores a partir de diversos dados de outros estudos que já haviam sido realizados nessa área. E ele mostra os padrões de empilhamento estratigráfico e os seus reflexos na morfologia dessa barreira. E ele se estende entre o Cabo de Santa Marta, que fica no estado de Santa Catarina, e La Coronilha, no Uruguai. O perfil transversal à linha corresponde à seção geológica esquemática apresentada nessa porção inferior da figura. E o retângulo tracejado em vermelho, ele demarca a área de estudo do artigo, que corresponde a uma projeção costeira de larga escala. Já essa imagem na direita se refere aos diversos modelos digitais de superfície da área de estudo, com localização dos registros de georradar e dos perfis topográficos da barreira holocênica em cada uma das localidades estudadas. Isso foi obtido a partir de levantamentos adquiridos a partir de 8 perfis perpendiculares à linha de costa da barreira holocênica. A frequência utilizada no georradar, a frequência central, foi de 80 MHz, o que corresponde a um comprimento de aproximadamente 1,25 metros em subsuperfície. Além disso, o deslocamento da antena transmissora e receptora foi mantido numa distância fixa e constante, que é o Common Offset Mode, e com a emissão de aquisição de tempo em 900 nanosegundos para a coleta de 512 amostras. A partir de todos esses processos realizados, obtiveram-se os 8 registros feitos pelo georradar, um em cada ponto citado na última imagem do slide anterior. No caso, a gente escolheu, ao invés de mostrar os 8 registros, a gente escolheu mostrar o registro de Balneário Mostardense, porque ele consegue mostrar todos os tipos de depósitos de solo encontrados nessa região. Então, aí a gente tem nessa imagem a representação desses depósitos, 1, 2, 3 e 4. Em 1, a gente tem os depósitos de substrato pleistocênico, que apresentam reflexões com alta amplitude do sinal e relativamente contínuas, que é como se fosse uma forma de hipérbole. Em 2, a gente já tem depósitos lagunares, que apresentam-se como reflexões planas e contínuas, horizontais e subhorizontais. Em 3, a gente tem depósitos eólicos, que correspondem aos campos de dunas transgressivos, e as reflexões caracterizam-se por serem descontínuas e onduladas, e ocorrentes no topo dos registros. E, por fim, os depósitos praiais, que estão representados no número 4, apresentam-se como reflexões inclinadas no sentido do mar, contínuas sendo contínuas, né, e às vezes onduladas, e que iniciam sua formação a partir de uma superfície erosiva. Outro estudo de caso foi disponibilizado pela CEMIG, cujo relatório apresenta os resultados dos trabalhos realizados no período entre 12 e 16 de fevereiro de 2012, no município de Belo Horizonte, nas seguintes localidades: Avenida Augusto de Lima, cruzamento com a Rua Ouro Preto,
Rua dos Aimorés, no cruzamento com a Avenida Amazonas, Avenida Olegário Maciel, Avenida Bias Fortes, Rua São Paulo, Avenida Álvares Cabral e Rua Rio de Janeiro, Avenida João Pinheiro e com a Rua Lagoas, já na Rua Lagoas com a Rua dos Timbiras. Foi realizada uma investigação geofísica para a detecção e cadastramento de interferências no subsolo, como envelopes elétricos, tubulações e materiais inertes, como de construção e matacões, entre outras interferências diversas existentes em subsuperfície. O objetivo do trabalho foi auxiliar e assegurar a posterior intervenção para a execução de furos direcionais subterrâneos nas áreas especificadas. Como demonstrado na imagem, foi feita uma malha para identificar as seções em que o georradar foi passado. A partir de cada uma delas foi gerado um perfil, como que está identificado no próximo slide. Para que seja feita a interpretação dos dados, deve ser conhecida a velocidade de propagação do sinal no subsolo investigado e, a partir dessa velocidade, pode ser realizada uma conversão de tempo em profundidade. Essa velocidade foi determinada a partir da adaptação hiperbólica, ferramenta presente no software de processamento dos sinais entendidos como reflexão das tubulações. Em alguns casos, é possível também visualizar até mesmo os vestígios da escavação realizada no solo para a instalação da tubulação. Também, através da interpretação dos radargramas, é possível estimar a espessura do capeamento asfáltico e suas camadas ao longo da via. A tabela a seguir apresenta os parâmetros gerais utilizados para todas as aquisições de dados com GPR, assim como a descrição dos parâmetros. É necessário o uso de uma antena blindada para que ela não capte a refração das ondas vindas da lateral do equipamento, já que há menos resistência na propagação da onda pelo ar do que pelo solo. Bom, é possível então chegar à conclusão que o GPR é uma ferramenta essencial e poderosa na investigação do subsolo em diversos campos de estudo e aplicações práticas. Sua natureza não invasiva, alta resolução e capacidade de fornecer imagens em tempo real tornam o GPR uma técnica valiosa e eficiente para explorar o subsolo sem causar danos significativos ao meio ambiente. Os avanços e inovações recentes em antenas, algoritmos de processamento e técnicas de aprendizado de máquina continuam a expandir as capacidades e as aplicações do GPR, permitindo investigações cada vez mais precisas do subsolo. Portanto, o georradar desempenha um papel fundamental na investigação do subsolo, contribuindo para um melhor entendimento da Terra e apoiando a tomada de decisões informadas em diversos campos e aplicações. A crescente adoção e o desenvolvimento contínuo do GPR reforçam sua importância e seu potencial para moldar o futuro da investigação geofísica do subsolo.